paz do Senhor, meus irmãos em Cristo Jesus. Quem vos fala aqui é o professor Ronald, do Instituto Teológico Metanoem. Estamos aqui para servir os irmãos nas pré-aulas da escola dominical. Hoje nós estaremos falando da lição número 8, que nos fala sobre lidando com a instabilidade e a hipersensibilidade generalizadas. Nosso texto áureo está em Jeremias 29, versículos 12 e 13, onde diz: então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E nossa verdade aplicada está nos dizendo: um ambiente repleto de oração, adoração e amor fraternal muito contribui para produzir equilíbrio na vida do discípulo de Cristo. Nós temos três objetivos: revelar o que é borderline, depois mostrar os riscos de imprudência causados pelo borderline e ensinar como tratar o borderline. Vamos lá então, nosso texto é 1 Samuel 25, versículos 10, 11 e 37 e 38. Você lê em casa, por favor, ok? Eu vou para a introdução. O transtorno de borderline, que agora nós vamos abreviar como BDL, assim como a bipolaridade, apresenta alterações que confundem as pessoas e os indivíduos que sofrem com esta enfermidade. Então, as pessoas que sofrem por esta enfermidade, elas têm uma crise, tá? Um transtorno, tá? Que causa confusão para elas mesmas. Então, nós vamos entender um pouco desse problema, tá? Mental. A semelhança entre borderline e bipolaridade veremos depois. A dificuldade de gerenciar a autoimagem e lidando com os portadores de borderline. Borderline e bipolaridade. Bipolaridade, veja, é o transtorno de humor. Já borderline é transtorno de personalidade. São duas coisas parecidas, mas não são a mesma coisa. Em algumas situações, o indivíduo pode apresentar os dois transtornos, mas saiba que, de princípio, os dois transtornos são coisas diferentes. Um é de transtorno de humor e outro transtorno de personalidade. As semelhanças existem, então, entre os dois, tá? Ambos apresentam alterações de humor, só que na bipolaridade, o humor se altera em um período de dias, semanas, meses, ou seja, ela é mais prolongada. Diferente do borderline, que as variações ocorrem em espaços curtos de tempo, ou seja, segundos, minutos ou no máximo algumas horas. Ou seja, uma pessoa com borderline, ela pode ter alterações de humor variadas em um só dia, diferente da pessoa bipolar, que ela pode ter um tipo de humor por vários dias, semanas ou até mesmo meses, tá? Então, existem diferenças, apesar de serem semelhantes. Quais são as características gerais do borderline? Sentimento de raiva, desespero e pânico, irritabilidade e ansiedade que pode provocar agressividade. Também elas apresentam dificuldade em controlar as emoções, podendo variar de tristeza extrema a episódios de euforia. Medo de ser abandonado por amigos e familiares, tá? Essas são algumas das características gerais. Impulsividade e dependência por jogos, gasto de dinheiro descontrolado, consumo exagerado de comida, uso de substâncias e, em alguns casos, não cumprindo regras ou leis. Também eles têm insegurança em si próprio e nos outros e também dificuldade em aceitar críticas, ok? Essas são as características gerais. Nós falaremos de algumas durante esta matéria. A dificuldade de gerenciar a autoimagem.
Veja, os portadores de borderline sofrem com um padrão de personalidade e comportamento alterado. Ou seja, eles têm um padrão de comportamento contínuo, onde os altos e baixos se apresentam em níveis extremos e incontroláveis. Tá? Então essa pessoa já tem esse padrão, né? De alteração alto, baixo, tá? Mantém esse comportamento alterado e normalmente incontrolável, tá? Ele está com problema de gerenciar, tá? Estas questões de humor, tá? E ele vai ter essas dificuldades. Veja, a comunhão com nosso Pai fortalece a nossa confiança nele. Diz o texto de Romanos 5:1, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Veja, quando as pessoas têm normalmente algum tipo de alteração do humor, tá? Pode ser por medo, desconfiança, tá? E um texto, né, que nos mostra aqui de Romanos 5 é que nós podemos ter paz com Deus pela fé, ou seja, confiar, tá? Confiar em Deus, né? Porque essas alterações de emoções, de humor, tá? Justamente são por essa falta de confiança, estabilidade. Então Jeremias capítulo 17, vamos ler aqui o versículo 7, diz: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Veja que está dizendo, vai ser uma pessoa abençoada aquele que confia no Senhor. Então, quando você percebe que uma pessoa, né, tem alguns descontroles, tá, emocionais, você pode ajudar ela, levando essa pessoa a confiar em Deus. Amém? Lidando com os portadores de borderline, a primeira atitude deve ser para não se tomar uma atitude preconceituosa. Tá? Isso é algo super necessário. Se você vê uma pessoa que tem esse problema, por favor, né, não seja preconceituoso, né? É uma enfermidade, é uma doença. Então nós devemos tratar essa pessoa com muito carinho, compreender ela, interpretar de forma correta. E a igreja deve agregar e apoiar estas pessoas. Devemos transmitir para essas pessoas, principalmente, o amor que de fato ama e compreende. Tá? Não é um amor interesseiro, não. Aqui nós temos problemas que precisam, pessoas que precisam, né, sentir-se realmente amadas e compreendidas. A imprudência é causada pelo borderline. Vamos ver gerenciamento de sentimentos, depois uma batalha diária e a paranoia agravada pelo borderline. Bom, imprudência causada pelo borderline. Pessoas com borderline têm dificuldades em controlar os pensamentos e administrar os sentimentos. Olha só, normalmente, tá? Naturalmente, todos nós deveríamos ter controle, né, sobre nossas emoções. Nós deveríamos decidir quando ficar alegres, tristes ou normal, tá? Irritados ou alegres, né? Mas normalmente, né, nós, digo eu, né, como estando com saúde normal, né, às vezes nós já perdemos a linha, vamos colocar assim, tá? Então uma pessoa que tem esse problema de borderline, tá, ele tem realmente uma perca, tá? Ele tem dificuldades graves de controlar essas emoções. Ela não consegue escolher a sua emoção que ela vai sentir. Ela simplesmente se deixa levar pelas circunstâncias. Um dos problemas é a baixa autoestima, né? É uma característica, tá? A baixa autoestima é uma característica de quem sofre de borderline. Porque a emoção normalmente fala mais alto que a razão. Então ela se sente assim. Não, ela não é, tá?
mas ela se sente, a autoestima está lá embaixo, ela se sente feia, ela se sente magra, ou ela se sente gorda, ou ela se sente miserável, ele se sente pecador, ele se sente culpado, tá? A baixa estima, a autoestima está lá embaixo, tá? A pessoa não se sente bem consigo mesmo, tá? Uma emoção descontrolada. Estas pessoas podem utilizar esforços exagerados na tentativa de não se sentirem abandonados, tá? Ou seja, eles podem tomar uma atitude realmente que pode machucar aos outros emocionalmente. Podem ter intensos relacionamentos, mas na maioria das vezes são instáveis, tá? Ou seja, sempre há quebra nos relacionamentos. São pessoas que se envolvem, né? Mas com pouco tempo já estão quebrando, tá? Esses relacionamentos, porque eles são instáveis, são desconfiados, né? É uma batalha diária, tá? As alterações do humor se julga que sejam por causa de relacionamentos e eventos estressantes. Veja o que eu coloquei aqui, que as alterações do humor se julga, tá, que sejam por causa de relacionamentos e eventos estressantes. O que estou dizendo? Não que seja de fato, tá, os relacionamentos e eventos que provoquem o estresse. E isto é que nós temos que ter um pouco de cuidado, tá? Porque às vezes nós podemos, né, como diz o popular, nos escorar, né, nos outros. Eu fiquei nervoso porque o outro me irritou, né? Eu perdi a paz porque o outro tirou a minha paz, roubou a minha paz. Bom, não é bem assim, né? Não é bem assim, tá? Veja o que nos diz, né, Paulo: o quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Veja o que Paulo está dizendo, que a paz, tá? A paz depende de você, tá? Cada um de nós, Paulo está dizendo, deve ter controle sobre a sua emoção e decidir estar em paz, tá? Esse é um controle, tá, da inteligência emocional. É nós exercitarmos emocionalmente a nós não se deixar influenciar por circunstâncias. Não são as circunstâncias que devem determinar o nosso estado emocional, mas as nossas decisões, tá? Eu decido ter paz com todos. Mas a pessoa está falando mal de mim, está me criticando, está falando... Não, você decide ter paz ou não. Você decide compreender as pessoas, né? Jesus é o maior exemplo que temos lá na cruz. Mesmo sendo crucificado, pendurado lá na cruz, ele interpreta as pessoas e compreende elas e diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Eles pensam que estão certos, eles pensam que estão fazendo a coisa certa, mas não sabem. E eu sei, olha só, Jesus, nós fazendo a leitura contrária, percebemos que Jesus está dizendo: eu sei o que estou fazendo, tá? Eu sei que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Tá? Então, meu irmão, nós devemos, tá, de forma geral falando, tá, devemos aprender a gerenciar nossos sentimentos. E vamos ajudar as pessoas que tenham esse problema do borderline, tá, a enxergar esse lado, tá, esse lado onde nós assumimos a responsabilidade por nossa paz e decidimos ter paz. A paranoia agravada pelo borderline. O comportamento imprudente e compulsivo é comum aos portadores do borderline. Eles podem criar pensamentos compulsivos de ciúme e mania de perseguição. Veja só. Por isso, às vezes, esses relacionamentos, tá, que a pessoa se envolve, né, é quebrado facilmente, né, porque a pessoa cria um ciúme, né, uma desconfiança, tá, e acaba rompendo relacionamentos.
ou pode criar a mania de perseguição. Tá? Então nós temos que ter uma compreensão dessas pessoas, né, e tentar levar elas, né, a crerem, né, que existem pessoas boas, existe uma necessidade de nos confiarmos no próximo, porque a partir do momento que nós não confiamos nas pessoas, tá, nós vivemos uma tensão emocional. E essas pessoas, às vezes, na vida espiritual, podem interpretar as ações de algumas pessoas como sendo ações do inimigo. Tá? Então, as pessoas espiritualizam, né, os eventos, né, e culpam, né, ao inimigo, né? Aquela pessoa está sendo usada pelo inimigo para me destruir, né? Aquela pessoa está sendo um instrumento do diabo. Não, isso pode acontecer, tá? Por algumas pessoas que têm esse problema, porque eles estão interpretando exageradamente. Às vezes foi uma coisa natural, comum, tá? Até mesmo às vezes sem intenção, né? E a pessoa acaba, por causa do problema, tá exagerando nas interpretações negativas. Conhecendo a enfermidade, parte 3, vamos ver a necessidade de uma família sadia, a eficácia de uma igreja preparada e cuidando para evitar tragédias. Primeiro, conhecendo a enfermidade. Os eventos do cotidiano que servem de gatilhos, quando mal interpretadas, tá, se tornam mais efetivos pela fragilidade genética. Eu errei aí, desculpa aí, eu coloquei mal, né? É o mal, tá? Com L, tá? Desconsidera, por favor. Tá? Veja, o que está dizendo, né, nosso autor, tá? Que às vezes, tá, o problema da borderline pode vir por genética. Tá? Pode ser uma questão da fragilidade genética, né? Então, essas pessoas, tá, podem ser mais propensas, né, a ter essa enfermidade. A necessidade de uma família sadia. No tratamento terapêutico é necessário que a família participe. Veja, se uma pessoa, um membro da família tem esse problema, é bom que toda a família se envolva no tratamento terapêutico. Por quê? Porque toda a família precisa aprender, tá? O objetivo é que a família fique inteirada em como interpretar os sintomas e as instabilidades constantes do portador de borderline. Então é necessário que a pessoa, né, compreenda, tá? Interprete de forma correta essa pessoa que está com esses problemas. Assim, né, vai ter mais paz, tá? Vai ter mais saúde emocional dentro daquele lar. A eficácia de uma igreja preparada. Hoje o número de profissionais médicos tem crescido, facilitando o tratamento, né? Ou seja, a igreja hoje contém um número de profissionais da mesma fé, né, cristã, evangélica, que podem orientar melhor, tá, estes membros que sofrem com esse problema. Também a igreja tem crescido no conhecimento teológico, no que diz respeito a aconselhamento pastoral com conhecimento bíblico e científico. Veja, tá, hoje em dia, né, nós temos vários cursos de teologia que nos ensinam como tratar, né, como aconselhar, tá, essa pessoa espiritualmente, ajudar ela, apoiar para que ela passe melhor, né, tenha melhor resultado. Cuidando para evitar tragédias. O maior perigo encontrado com o indivíduo de borderline é o risco de automutilação e tendência suicida. Então, estas pessoas, por causa, tá, das suas alterações contínuas de humor, tá, eles têm esse problema, né? Elas podem se sentir tão culpadas de uma certa situação que podem castigar fisicamente a si mesmos, ou mesmo tentar se suicidar, tá? Eles têm essa tendência por causa dessa alteração de humor. É muito importante que a igreja sempre esteja pregando o evangelho, isto é, as boas novas, boas notícias para a alma. O que queremos dizer com isso? Mensagens que edificam,
mensagens que respondam aos anseios da alma daquela pessoa, tá? Nós precisamos levar a palavra da forma que Jesus levava a sua mensagem às pessoas. Lembra que Jesus disse em Lucas 4, 18 e 19: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os quebrantados de coração. Veja que Jesus está dizendo: eu tenho também a missão de levar um evangelho que sara corações quebrados. Tá? Está falando de emoção, tá? Então o evangelho ele tem abrangência geral e nós precisamos pensar como ministros, como pastores, como professores da escola dominical, levar uma palavra que ajude as pessoas no desenvolvimento, que ajude elas a se libertar. Jesus disse: eu vim pregar liberdade aos cativos, restauração de vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. Tá? Então o evangelho, tá, tem poder de alcançar todas as áreas e o ministro deve se preocupar com esta questão. O tratamento pode ser feito com remédios, sim, tá? E também ter um acompanhamento psicológico para realizar uma psicoterapia e ajudar a pessoa a controlar suas emoções negativas e o como saber enfrentar seus momentos de maior estresse. Como nós falamos anteriormente, tá? As emoções negativas, né, surgem, tá, de uma interpretação de uma circunstância, essa interpretação de forma negativa. Então, quando se interpreta uma circunstância de forma negativa, gera o que? Emoção negativa. Tá? Aí vai criar um momento de estresse. Então, nas pessoas que sofrem isto, nós devemos ajudar elas a saber, tá, interpretar as situações de forma positiva. Como é que vamos fazer isto? Tá? Vamos dar algumas dicas. Tá? Primeiro, manter a calma. Ensine a pessoa, ajude a pessoa, né, a respirar fundo. Tá? É um exercício de respiração simples, né? Respira fundo, tá? E joga, né, o ar, né, para a parte inferior, tá? Para a parte do ventre, né? Uns 3, 4 vezes, tá? Respirando, tá? Isso é para oxigenar, né, o cérebro, para acalmar. Não necessariamente contando números, tá? Não necessariamente, mas sim pensando. Tá? Aqui o objetivo é pensar e identificar o motivo, né? Então, nesse momento de pensamento, de reflexão, a pessoa vai identificar o motivo, né? A razão pelo qual, né, está querendo tomar uma iniciativa, né, negativa. Tá? Ou seja, duvide dos teus pensamentos estressantes. Às vezes você acha que está com toda a razão, mas pensa um pouquinho, tá? Pensa um pouquinho em relação, né? Será que estou certo mesmo? Né? Imagina Jesus, né? Pensa Jesus lá na cruz e olhando para aquelas pessoas que estão batendo, né, ou cuspindo, ou estão humilhando, né, pregaram na cruz, mas Jesus pensa sobre seus próprios pensamentos, suas próprias emoções. Jesus poderia ficar irado, poderia ficar nervoso, né, mandar todo mundo para o inferno, poderia, tá? Mas, né, ele pensa, tá? E ele interpreta aquelas pessoas, né, que aquelas pessoas têm suas razões para agir dessa forma. E Jesus sabe pela palavra que todas as coisas contribuem para o bem. Então ele se acalma. Essa é uma forma de pensar. Outra forma é você pensar, né, duvidando, tá, desses pensamentos, né? Quem sabe, né? Talvez haja outro motivo, né? Talvez há outra razão, talvez eu esteja errado. Então você dê para você mesmo o benefício da dúvida. E para ajudar nisso, você faz uma lista de sentimentos, de emoções, tá?
e aí você vai ver uma coisa interessante, você vai compreender a outra pessoa como ser humano, você vai ver que todos nós somos propensos, tá? Às vezes, né, falar o que não queremos, a pensar o que não queremos, a agir como às vezes não queremos, num estado emocional natural. Tá? Então essa lista nos ajuda a identificar a nossa própria humanidade. E depois, né, faça o que você gosta, né? Normalmente nós devemos, isso de forma natural, tá? Se dedicar àquilo que nós gostamos, porque quando nos dedicamos àquilo que gostamos, nós fazemos com prazer, isso nos desestressa, ok? Então essas são algumas dicas para ajudar a pessoa a entrar num estado de paz. Concluindo, as pessoas devem ter consciência de que podem participar do culto ativamente, independente dos diversos males que ele venha a cometer. Algumas pessoas podem achar, não, essa pessoa não vai participar do culto, não tem condições. Tem, tá? Pode ter condições sim, tranquilo, tá? De participar do culto ativamente. Nós devemos interpretar e compreender de forma correta essas pessoas. Concluindo, meus amados, nós revelamos o que é um borderline, mostramos os riscos da imprudência causada pelo borderline e ensinamos como tratar o borderline. Deus abençoe, muito obrigado, uma boa escola dominical. Inscreva-se, por favor, em nosso canal, né? Inscreva-se, compartilhe, abençoe vidas, ajude as pessoas a serem ajudadas. Deus abençoe e uma boa escola dominical. A paz do Senhor Jesus.